Eu juro, só queria ter coisas positivas pra falar a respeito desse retorno. Mas os caras colaboram. Salve telanautas, Heitor Teixeira aqui pra gente ter o retorno com a estreia da terceira temporada de Strange New Worlds, com a segunda parte daquele episódio duplo que ficou em cliffhanger da temporada anterior pra cá, Hegemony, parte 2 dessa vez. Já que essa pausa, esse hiato entre o lá e o cá, por vários motivos, por motivos de greves e tudo mais, acabou se tornando muito maior do que o saudável para aqueles que fazem parte de uma audiência mais esporádica. Quem tem fome de Star Trek, quem é fã de verdade, óbvio, vai acabar ficando sempre com aquela coisa ligada no fundo da mente, esperando e revisitando episódios anteriores para se manter aquecido para assistir. Mas vamos ser honestos, quando o público gosta, mas não é assim tão dedicado, talvez quando chegue aqui para ver o desfecho da história, nem necessariamente lembre exatamente o que aconteceu antes. Agora a gente está numa situação onde tem toda uma série de propostas feitas e a gente vai querer saber o desfecho dessa história. E aí, será que os caras mandaram bem na forma como eles de fato fecharam a história? Será que a história convence ou não? Se você está acompanhando o que eu estou dizendo até agora, você vai saber que sim, a história se fecha. Mas ao mesmo tempo, sem todos os méritos de ter me convencido. Vale dizer que, na minha opinião, e claro, tudo que eu vou dizer aqui vai ser a minha opinião, esse episódio merecia ter sido um pouco mais simples do que ele foi. Porque quando você junta as duas metades dessa história, dá pra dizer que foram dois episódios divertidos? Dá. Até conseguir ter bons momentos assistindo ali. Mas tem uma série de pequenas coisas que aí, muito mais até por causa da minha expectativa, e expectativa é sempre uma coisa que atrapalha, você acaba recebendo algo, ou eu, no caso, acabei recebendo algo, aonde parece que eles quiseram abocanhar mais do que o que cabia na boquinha deles, e aí na hora de mastigar tiveram problemas. Quiseram propor uma história maior do que precisava, e aí falta tempo para solucionar tudo de forma realmente digna. Ou seja, as conquistas reais das soluções me pareceram coisas que foram meio que protocolares, ali como se o episódio fosse correndo para contar coisinhas que vão fazendo você roer os dedos, ficar nervoso assistindo, e chega num determinado momento onde o produtor olha no relógio e fala: pois é, temos que correr porque tá chegando a hora de acabar. Mas os personagens não de fato conquistaram aquelas soluções de uma forma que tenham me convencido através de pequenas atitudes que eu tenha visto na tela. Tem certos momentos em que aparentemente as coisas se encaixam porque simplesmente alguém decidiu que estava na hora delas se encaixarem. Galera, vou pedir para vocês que deixem um like nesse vídeo, que me ajuda bastante a fazer com que o meu material chegue em mais possíveis interessados, ajudando demais o meu trabalho, e eu vou ficar muito grato se vocês fizerem isso. Considerem se inscrever aqui no canal. Tem gente que vem ver os meus vídeos, mas acaba não se inscrevendo. Se você fizer isso, você vai receber as notificações, principalmente se ativar o sininho das notificações, que você pode escolher se você quer receber todas, algumas ou de vez em quando. Mas clica aí pra gente poder manter esse contato, já que aqui no canal na tela a gente tem essa comunidade dos telanautas, que inclusive estão a partir de agora convidados para participar do momento dos telanautas. Algumas pessoas participam já faz tempo e quem está chegando agora e nem sabe do que se trata. É a oportunidade de você aí de casa poder ter a sua interação aparecendo aqui no programa no próximo vídeo. Dessa vez, nessa semana, eles lançaram 2 episódios logo em sequência, então eu devo lançar esses 2 vídeos, fazer esse convite, aonde o que vocês quiserem comentar sobre esses 2 episódios eu devo ler quando eu fizer o review do terceiro episódio dessa nova temporada. Deem uma olhada nas regras na descrição desse vídeo aqui. E lembrando, a partir de agora, eu vou fazer uma recapitulação o mais detalhada, sem necessariamente me pegar em detalhes que não são assim tão importantes, pontuando caso a caso qual era a minha sensação, fazendo os comentários que eu julgo pertinentes para cada pedaço
pra gente destrinchar da melhor forma possível esse episódio. Logo de cara, naquele trechinho que a gente convenciona chamar de teaser, que é a partezinha da história que costuma vir antes da abertura, para dar o tom do que vai vir depois, a gente vê que o Pike está justamente com esse dilema de ou ele respeita as ordens do almirante para ir se juntar com o resto da frota em outro lugar que foi pré-determinado, ou se ele de fato continua indo atrás dessa tal nave Gorn para não perder a galera dele. O que o roteiro faz então, até bastante rapidamente, é partir para aquele lado justamente que eu valorizo tanto da colaboração entre os personagens, com o Pike tentando ver conselhos ou coisas que os outros tenham para dizer a respeito de cada uma das coisas que na ótica deles sejam importantes ou que eles julguem que seja algo que vale a pena tentar. Então ele acaba meio que chegando à conclusão que talvez ele consiga fazer algo que seja um meio termo de conseguir cumprir com as duas coisas. Nem necessariamente deixar a nave Gorn simplesmente ir embora, mas também arranjar um jeito de ficar junto com o resto da frota para encontrar com a galera. Como é que ele faz isso? Interpretando as ordens do April, aonde ele fala, faça isso. Mas como ele não diz faça isso imediatamente, a primeira coisa que o Pike arranja um jeito de fazer, inclusive seguindo o conselho da Mitchell, é marcar a nave Gorn com uma espécie de farolzinho que vai passar desapercebido por eles quando for colocado numa espécie de torpedo modificado, com eles furando o bloqueio, batendo de frente com eles ali de forma até bastante agressiva, plantando essa coisa lá para depois de longe conseguirem pelo menos saber aquela nave foi para tal lugar. Vale, é claro, pontuar que na abertura dessa nova temporada eles fizeram várias pequenas modificações com ceninhas novas aí, plantando uma cacetada de detalhe que é para os fãs ficarem justamente procurando, olhando, analisando e tendo novas coisinhas aí para se deleitar. Já que o tempo tá correndo e a Batel infectada eventualmente vai acabar tendo com que os filhotes Gorn que foram implantados no corpo dela eclodam, eles precisam arranjar um jeito de colocar ela numa espécie de estase, um sono para poder atrasar isso. O problema todo é que justamente esse soro, que deveria fazer com que ela entrasse num congelamento, é um soro que ela é alérgica, não vai dar certo. Então não dá para você querer fazer uma coisa que a cura seja pior do que a doença, fazendo então com que ela não possa contar com isso e tenha que permanecer acordada. Ou seja, o relógio vai continuar cada vez com menos batidas do mesmo jeito que estava antes. Então não tem como postergar o que está acontecendo com essa mulher. Aí o que acaba acontecendo é, na falta do médico principal da nave, quem acaba se voluntariando para ir lá ajudar a Chapel é justamente o Spock, que não é médico, mas é no mínimo um ótimo cientista. De uma forma ou de outra, esse assunto vai acabar sendo revisitado sempre ao longo do episódio, como sendo aquele algo que fica no fundo da mente do Pike, que ele até tá delegando essa responsabilidade para que outros se encarreguem disso, mas não é como se ele tivesse com a mente 100% livre para só pensar em estratégias, já que ela é importante do ponto de vista afetivo para ele e isso vai estar lá o tempo inteiro, o que é normal e é de se esperar, não é mesmo? Quando o Pike tá junto com o almirante April, eles têm uma discussão que fala justamente sobre o papo político, da diplomacia, dos locais onde cada um tem jurisdição, pode interferir de uma forma que a sua política interna lhe dê um backup, um respaldo ou não, tem as regras que devem ser seguidas ou não, e também é citado o lance de que se eles nesse momento não forem agressivos o suficiente para conter a ameaça, isso pode ser visto, aos olhos dos Gorn, como sendo um ato de fraqueza que pode fazer com que eles queiram extrapolar aquelas barreiras, aquelas áreas, meio que vendo a galera como presa. Isso não é falado com todas as letras, mas vai lembrar muito a gente do que é dito lá no comecinho da série Discovery, com o Vulcan Hello, ou seja, quando a Michael vai conversar com o Sarek e ele conta pra ela que os vulcanos tem justamente essa política de toda vez que eles encontram com Klingons, eles não dão nem tempo de falar oi no rádio, eles começam atirando primeiro,
justamente porque eles sabem das características dos Klingons. Eles não querem correr o risco de mostrar para os caras que os caras podem acabar se crescendo em cima da boa vontade de conversa e diplomacia dos outros. Não é dito com todas as letras, mas o assunto basicamente é o mesmo aqui, fazendo com que, mais uma vez, a gente tenha Star Trek tocando em assuntos que são delicados, mas que eu não posso dizer que foi necessariamente bem desenvolvido, porque eles não arranjam uma solução especificamente para isso. Eles não trazem uma resposta para essa pergunta. Eles só conversam sobre isso no episódio e alguém de fora desavisado pode dizer: o episódio fala a respeito disso? Fala porque tá lá, mas não traz necessariamente algo que eu possa usar como se fosse uma interpretação do mundo com a visão do Gene Roddenberry sobre qual é o certo e qual é o errado. Tem um lado bom nisso, porque não faz ninguém engolir nenhuma verdade? Sim, mas por outro lado também parece fazer a coisa se travestir de algo mais importante do que de fato é, porque eles falarem sobre a existência do problema não significa que eles solucionaram o problema. De qualquer forma, o Almirante parece ter boa vontade para jogar bola, para bater aquele papo com a mente aberta, naquelas de fala aí meu filho, o que você tem para me dizer, quando o Pike coloca todas essas coisas que de fato põe na mesa esses assuntos de uma forma que o April entenda as dificuldades e tal, mas ele ainda, principalmente por estar de um lado muito mais administrativo e que de fato tem que seguir regras até para dar o exemplo, faça com que ele não tenha tanta margem para manobra de fazer escolhas assim. Mas ele acaba chegando à conclusão de que ele vai dar duas missões para a Enterprise. Uma oficial, de faça o que vocês estão sendo ordenados. E a outra, extraoficial, meio naquelas de eu sei que não é certo, mas como eu sei que é o que precisa ser feito, eu vou estar por trás de vocês endossando de alguma forma as atitudes que eu estou permitindo que vocês façam, já que você está me dizendo que tem que ser feito desse jeito e eu estou concordando. Ou seja, é como se eles ficassem meio que perdidos num limbo conceitual, entre saber o que tem que ser feito porque é uma regra que foi proposta, mas saber que outra coisa tem que ser feita porque se ela não for feita, a caquinha vai agarrar lá na frente. A Pelia e o Scott estão, desde o episódio anterior, juntos tentando pensar num jeito de usar aqueles equipamentos que o Scott já tinha usado no truque dele para enganar os sensores dos Gorn, para conseguir fazer uma espécie de camuflagem justamente para a Enterprise ter condições de fazer uma atitude mais furtiva, ter condições de ter mais escolhas. O problema é, a Enterprise é consideravelmente maior do que uma nave auxiliar. O que dava para fazer com uma nave auxiliar, já com a Enterprise, não é que não dê, é que é mais complicado. Aí, se o Scott já não tivesse nervoso e insatisfeito o suficiente, me chega o Pike pedindo um relatório de como é que tá a situação, aonde a Pelia dá um passo à frente, meio que corta o rapaz, até por ele ser inferior a ela, na escala de hierarquia, e garante pro Pike relaxa que quando chegar na hora H vai dar tudo certo. O problema é que o rapaz que bolou o plano não faz nem ideia de por onde começar. Então, de certa forma, esse seria o roteiro dando aquela piscadela pra gente começar a ver momentos na vida do Scott que levaram ele a começar a entender que se ele quiser crescer na carreira, ele vai ter que aprender a fazer milagres. A La'an, que já tem um passado conturbado, com uma história que mistura dela com a dos Gorn, tem lá os seus pesadelos, mas quando acorda consegue se libertar do casulo. E aí a primeira coisa que ela faz é libertar o doutor. Quando os dois estão livres, eles vão libertando outras pessoas e aí um vai ajudando o outro. O problema todo é que assim, eles até conseguem libertar mais gente se eles quiserem, mesmo eles sabendo que tirar cada um de lá leva um tempão. Aquela coisa é grossa, é difícil de rasgar, a pessoa sai dali meio enjoada, leva tempo. Então, o problema não é conseguir mais ajuda. O problema é que são centenas de pessoas, dos pernacianos e da galera que estava justamente com eles da tripulação, o que levaria tempo demais para que isso seja um bom plano. O problema todo é que eles acabam caindo a ficha de que aquilo ali é meio que um sistema pré-digestivo para transformar essa matéria orgânica dos corpos deles em comida para os Gorn.
E eles sabem que não vai dar tempo de tirar todo mundo, mas eles também não podem ficar aí pra sempre. É mais uma vez o roteiro dizendo pra gente que, olha, tudo que vai acontecer aqui, além de tudo, ainda tem que ter um certo senso de urgência. As coisas que, em teoria, não puderem ser absorvidas por esse organismo vão acabar sendo expelidas. E ainda que de forma muito nojenta o lugar onde eles encontram as coisas, eles acabam encontrando pelo menos uma arma lá que vai ajudar por enquanto. Se por um lado tem isso, dessa coisa meio poética, dessa brincadeira de mostrar que o Scott tem essa coisa de ser muito criativo, muito inteligente e conseguir pensar em coisas de uma forma que outras pessoas não pensam de uma forma tão linear, na verdade ele pensa de uma forma não linear, portanto ele consegue resolver mais problemas do que a média dos outros engenheiros, pessoas que têm conhecimentos técnicos e tudo mais, acaba se tornando uma espécie de piadoca, quando a gente vê a Pelia meio que usando uma ameaça de urgência, como se os Gorn tivessem chegado, olha, vamos morrer todos, pra justamente fazer ele achar que acabou o tempo. E aí, com essa motivação extra, a gente vê que ele consegue resolver lá rapidinho, como se ele fosse melhor em tomar decisões quando está realmente sob pressão. Ela acha isso engraçado porque deu certo, e ele fica muito puto com ela por motivos óbvios. Então, por um lado, dá pra entender que numa coisa que já tem uma puxada pra um certo humor e tudo mais, que a gente já viu com essa personagem da Pelia e tudo mais, isso até é coerente. Matadinho, né? Precisava fazer isso com o cara? Então, agora, com a camuflagem pronta pra ser testada, já tá na hora onde eles vão poder ir lá se aproximar dos Gorn de novo, teoricamente sem ser percebidos, sem serem vistos. O lance todo é que a tal nave que eles estão tagueando, que eles estão seguindo, tá indo para um lugar que é conhecido como tendo leis da física diferentes da que eles estão acostumados, com o comportamento daquelas estrelas sendo até bastante perigoso e imprevisível. Ou seja, quando a gente vê no roteiro acontecer algo assim, a gente sabe que isso por um lado vai favorecer o lado do perigo, dos riscos, de tudo aquilo que está em jogo. Por outro lado, justamente pelo fato daquilo funcionar de um jeito que outros lugares normalmente não funcionam, é normalmente dali que o lado sci-fi dessas aventuras acaba buscando elementos para conseguir justamente resolver a história de um jeito inteligente, de um jeito diferentão, ou só forçado também. Às vezes é só forçado. Para resolver o problema da Batel, então, a gente vê que a simbiose dela tá alterando a química e a estrutura orgânica dela de uma forma que tratamentos convencionais não estão se mostrando possíveis. Então é óbvio que eles vão ter que tentar coisas diferentes e não necessariamente vão conseguir resolver a parada de primeira. Então, no meio desse papo, eles acabam chegando na conclusão de que o DNA humano da Batel não tá dando conta de atender os outros elementos e remédios e coisas que estão sendo administradas. Mas eles pensam numa saída de talvez usar um DNA que não seja exatamente o humano e que seja muito melhor em se auto-reparar, que no caso seria o DNA iliriano. Exatamente o mesmo tipo de DNA que já foi alterado e proibido pela Frota e a Federação, que a UNA tem. Mais uma vez o roteiro tá tocando no assunto de pessoas que seguem coisas que realmente podem ser aplaudíveis pela sua retidão moral, acabam chegando num ponto onde elas dizem: a gente tenta com carinho, quando não dá, a gente pisa na bola e a gente torce pra ninguém reclamar. A desculpa que eles acabam dando é que, como essa missão já tem um lado extraoficial de qualquer jeito, eles não vão ter que reportar nada disso. Pra galera que tá presa dentro dessa nave grandona dos Gorn e tal, o plano deles acaba sendo perambular pela nave, que eles não fazem a menor ideia da planta interna de o que fica pra que lado, como é que se vai de um lado a outro sem se ser encontrado, se eles não estão disparando algum alarme ou coisa do gênero. Conseguir interagir com um tipo de tecnologia de computadores que eles nunca viram na vida, conseguir chegar nesses computadores e extrair uma informação específica de um sistema operacional que eles também não manjam lhufas, para conseguir tanto os códigos das frequências para conseguir mandar mensagens para fora, como os códigos de teletransporte com as posições das pessoas que estão nos casulos e conseguir transmitir isso para a Enterprise. Ou seja, moleza.
Aqui os próprios roteiristas sabiam claramente que eles estavam forçando a barra, então eles até criam uma ceninha de diálogo onde os caras que estão tendo a ideia acabam de um jeito sarcástico conversando entre eles se o plano é bom ou não, se vai dar certo ou não, de um jeito que eles estão dando aquela piscadela pra gente pra já dizer, a gente sabe que o negócio é forçado. Mas pô, vem com a gente, vai ser divertido. Com mais um exemplo de colaboração entre personagens, que era algo que sempre faltava em Discovery. A Una e a Uhura acabaram analisando uma série de dados coletados a respeito de tudo que diz respeito aos encontros, ataques, presenças, avistamentos, rumores e tudo mais que envolvem os Gorn. E acabam chegando na conclusão de que eles funcionam em ciclos. E que de vez em quando, em circunstâncias muito específicas do comportamento da radiação de um tipo muito específico de estrela, essa espécie vai hibernar. De certa forma, também é previsto que esses ciclos podem fazer parte de ciclos maiores, aonde eles podem fazer pequenos ataques e depois recuar, por vezes e mais vezes, até que em determinado momento eles recuam para quando eles ataquem com tudo. Uma força armada para fazer uma invasão em larga escala como se fosse um verdadeiro dia G. Só boa notícia. Engraçado inclusive que quando o próprio Pike cita esse negócio de que quando aquela determinada radiação seja emitida pela tal estrela e eles fiquem aparentemente dóceis, eu até achei que isso pudesse ser usado para fazer com os Gorn algo parecido com o que acontece com os Borg dentro dos cubos, aonde você entrando lá sem ser visto como uma ameaça pode andar no meio deles que nenhum deles vai te atacar. Podia acontecer uma coisa deles ficarem meio paralisados e tal, o que justificaria a galera do time avançado conseguindo de fato caminhar pela nave. Mas não foi isso que aconteceu, nem usaram essa ideia desse jeito. Daí então eles encontram a assinatura da Wolkita, a nave simplesmente some e aí o próprio Pike começa a olhar para aquilo com cara de bom, se eles fizeram deve ter algum jeito da gente usar isso ao nosso favor. O problema é que não dá nem tempo, porque do mesmo jeito que aquela nave entra, logo uma armada gigante de naves Gorn de todos os tamanhos, tipos e cores e formatos acaba saindo de lá. Bom, então esse caminho aí deve ter alguma coisa a ver com encontrar a passagem para o mundo natal dos Gorn. O problema é, por mais que essa informação ajude e a nave deles esteja agora de certa forma camuflada com o truque do Scott e da Pelia, acaba sobrando mais uma vez aquele negócio de uma escolha dividida entre correr daí para ir avisar a galera da frota que essa patota dos Gorn estão indo atacar, ou ficar por perto para conseguir se manter perto da tal nave que tá com toda a galera que eles querem salvar. Já a precária cirurgia da Batel vai ter que acontecer num modo de quarentena. E aí, de novo, uma das coisas que fazem com que eu esteja dizendo nesse meu review, que a minha opinião é, eles não simplesmente encontram soluções, mas o que eles fazem é mostrar que os personagens estão tentando pra gente ter uma sensação de que eles tiveram trabalho, mas de repente parece que a solução simplesmente estava esperando o momento em que o roteirista falou, tá bom, agora já pode, vai. Só que o que acaba acontecendo é o Spock tendo a ideia de alimentar os filhotes Gorn antes deles eclodirem, como se eles ficassem no corpo da pessoa se nutrindo até que aquele nutriente que eles conseguem pegar do corpo do hospedeiro se torne escasso e eles queiram sair para ir buscar mais lá fora. Sendo que se você conseguisse de alguma forma injetar essas coisas e manter eles mamando ainda dentro do corpo do hospedeiro, eles meio que entrassem numa calmaria que colocasse esse período, esse prazo final de eles terem que sair mais pra frente, com eles ficando calminhos ali e tudo mais, e aí sim o tal plasma feito do sangue que foi doado pela Una pudesse ser usado para fortalecer o sistema imunológico e todo o sistema orgânico da Batel para que ela conseguisse durar na cirurgia da retirada finalmente, e aí subir esse nível dos 14% de chance para algo superior, de uma forma que ela tivesse uma chance real de sobreviver. Então, por um lado, eles até falam um plano que você consegue entender. Eu entendo que o plano é esse. E fica aquela coisinha de o tempo inteiro, mas talvez não vá dar certo, porque a gente está fazendo coisas que a gente nunca testou antes, não tivemos tempo de
rolar a simulação para saber se isso aqui ia dar certo ou não, mas a gente tem que se agarrar na fé. Então, com o Pike chegando nesse momento, onde ele tem as duas escolhas e ainda tem o problema de se ficar o bicho pega, se fugir o bicho come, ele tem que arranjar um jeito de informar o resto da frota, mas também não quer simplesmente largar a nave e aquele caminho de migalhas que eu falei pode não ser o suficiente. Ele resolve fazer uma atitude desesperada onde ele quer interferir com o funcionamento das duas estrelas. E aí eles vão ter que dar uma forçada no sci-fi da coisa. Nas andanças do time avançado, Alaan tromba com uma interface, consegue interagir com ela, e aí depois de mexer e gastar uma boa vontade lá, ela acaba não só entendendo como o negócio funciona, mas encontrando exatamente os arquivos, numa língua alienígena que ela também não sabe decifrar, exatamente que são os necessários para fazer a coisa acontecer segundo o plano que eles tiveram. Tudo parece facilitado demais. Tudo bem que para conseguir entregar a tal peça, que seria uma espécie de pendrive Gorn, com as informações necessárias para a Enterprise, eles vão ter que enfrentar um batalhão de Gorn que agora tá vindo. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. O fato deles estarem numa situação de desespero não faz com que ter conseguido de forma facilitada, descaradamente, seja aceitável. E mesmo essa tal batalha nem chega a ser assim super proveitosa, porque a gente vê um monte deles se aproximando. Mas tiroteio para um lado, tiroteio para o outro, e quando a gente vai ver, a coisa meio que se resolve com a presença de um Gorn grandalhão lá, que vai ser enfrentado de forma mais direta ali. Então eles nunca tiveram no real perigo no nível que foi proposto, nem para conseguir as informações e nem para sobreviver de fato. Aí os caras me pegam a Ortegas, que nessa altura do campeonato já está ferida, moída, ferrada e lascada, e colocam ela no assento do piloto de um caça Gorn que eles estão roubando, sendo que ela nunca entrou numa nave parecida, e por mais que eles batam na tecla de que ela é uma ótima piloto, não necessariamente é o tipo de coisa que deveria ser assim tão comum, tão fácil para ela. Ela tá com a mente nublada, ela tá com a pele machucada, ela tá com os dedos feridos e agora ela está com hemorragia interna, vejam. Mas eles escapam do mesmo jeito. E aí, meus caros amigos telanautas trekkers, a gente chega no ápice daquele momento onde tudo vai ter que virar um pacotinho de resolução, sendo que as peças foram sendo colocadas, plantadas no tabuleiro para dar aquele checkmate final. O problema todo é, as coisas que eu vou descrever agora, elas simplesmente foram alinhadas para o momento que me parece que o roteirista chegou e falou: agora parece que eles sofreram o suficiente para terem merecido a resolução. Mas a resolução em si não parece ter sido conquistada. O Spock e a Chapel conseguem deixar meio caminho andado a cura da Batel porque eles roubaram nas regras. O time avançado conseguiu caminhar pela nave, sobreviver, encontrar o lugar para poder pegar os dados. Encontraram os dados, roubaram a nave do caça Gorn, saíram e conseguiram entregar esses dados para a Enterprise porque sim. Já o plano maluco do Pike de interferir com o funcionamento justamente das dispersões de energia e parte magnética dessas duas estrelas para poder fazer uma influência direta em cima da fisiologia dos Gorn, funciona com a máquina que acaba sendo gerada justamente da interação da Pelia com o Scott, até mais o Scott do que a Pelia, para poder fazer alterações que ele nem estava certo de que iria conseguir, para poder justamente fazer a coisa toda chegar num momento onde tudo se resolvesse de uma forma rápida e amarrada, tudo ao mesmo tempo agora, com eles de posse dos dados, que não deveria ter chegado neles, mas eles iriam poder transportar a galera daquela nave que está perdida ali no meio, que a gente não entendeu direito onde ela tá, porque chega num ponto onde a gente não consegue entender nem qual é a tal nave, que eles tinham marcado com o tal torpedo que ia ficar com o farol, mas de qualquer forma, agora eles vão ter essa informação, vão conseguir roubar aquela galera de volta e ainda fazem com que a galera dos Gorn seja irradiada de um jeito que eles recebam a informação de vai naná. Por quê? Porque sim. Então de uma hora para outra tudo funciona ao mesmo tempo. E aí a resposta é dada com deu tudo certo, capitão.
Os caras receberam as coordenadas, os códigos e as frequências, eles salvaram a galera dos colonos, as tripulações e ainda conseguiram fazer os Gorn serem irradiados de uma forma que eles quisessem ir hibernar. Então agora a gente tem o próprio Pike fazendo um comentário de quando eles passam pela situação, porque eles não resolvem a situação, eles passam por ela. O Pike acaba dizendo, será que a gente não simplesmente jogou essa coisa para alguém no futuro ter que resolver? O que pode significar que de novo eles ainda vão ter, até o final da 5ª temporada, mais algum tipo de confronto, coisinha para resolver. Pode ser uma ou várias histórias, não dá para prever, mas também pode significar que eles estão dando aquela piscada pra gente de saber que essa história vai voltar lá no episódio Arena da série clássica. Que nem deveria ser uma ligação, porque pra mim isso aqui é um universo paralelo. Então eu posso dizer que pra mim foi um episódio que teve pontos fortes e fracos, sendo que ele mandou bem nessa ambientação, construção de tensão. Isso foi gostoso de assistir. Mas por outro lado, justamente as resoluções não me pareceram que foram alcançadas com mérito. Os atores pareceram carregar nas costas todo o trabalho de lidar com o drama da história, muito mais do que necessariamente qualidade de roteiro. Mas como era a segunda parte de um episódio duplo, acaba chegando num momento onde eles simplesmente tinham que correr porque a história tinha que fechar. Mesmo eu não de fato gostando dessa repaginada que eles deram nos Gorn, que eu acho que foi completamente desnecessária, eu vou dizer pra vocês que essa espécie aí que eles acabaram colocando no lugar, que pra mim podia ser qualquer outra, podiam colocar como uma espécie nova, tem sim elementos bacanas em termos de potencial pra você contar muita coisa interessante do ponto de vista do sci-fi, de diferenças, de coisas ali que não funcionam como o resto das espécies que a gente tá acostumado, inclusive no nosso dia a dia comparando com a biologia aqui da Terra. O que faria com que eles tivessem possibilidades de contar coisas realmente bem fora da casinha. Que por um lado é bacana. Se eles me demonstrassem que pelo menos eles enquanto produtores soubessem exatamente o que eles querem fazer com esses personagens. Porque pra mim fica essa impressão de que eles querem contar todo tipo de coisa, ainda que essas coisas não casem entre si. Eu fico curioso pra saber as opiniões de vocês. Tô com saudade dos meus telanautas trekkers participando aqui do programa. Então vou ficar no aguardo da participação de vocês para da próxima vez que for ter vídeo novo, vocês poderem se ver também aqui na tela. Valeu galera, vou deixando aí 2 sugestões de vídeo para vocês seguirem com o meu conteúdo. Forte abraço galera e até mais.